ouvir essas palavras já torce o nariz, faz cara feia. Mas por quê? Porque muita gente não sabe o que é. A Unopar, maior universidade de ensino à distância do país, vai explicar para você porque essa nova forma de estudar está revolucionando o Brasil e o mundo. Antigamente só existia um jeito de aprender, indo para a escola. Hoje, com tantos avanços, isso mudou. É a escola que vai até você. Para começar, vamos tirar a primeira dúvida. Sim, uma universidade de ensino à distância é igual a uma universidade presencial. E o diploma das duas universidades é igualzinho. Os cursos são reconhecidos pelo MEC, garantindo a qualidade do ensino. E alguns têm notas maiores no INAD do que os mesmos cursos no sistema presencial. Uma vez por semana, você tem uma aula presencial num dos 450 polos da Unopar distribuídos pelo Brasil. Você vai até o seu polo e assiste com seus colegas uma aula transmitida ao vivo via satélite. Os professores são muito bem preparados. Eles é que dão as aulas diretamente dos estúdios da Unopar. Na sua sala de aula, você e seus colegas têm auxílio de um tutor. Ele ajuda a tirar suas dúvidas na hora, falando diretamente com o professor lá no estúdio. Outra coisa que todo mundo se pergunta: e os horários? Aí vem outra grande vantagem: flexibilidade de horários. Nos outros dias da semana, você organiza o seu horário de estudo e ainda pode rever o conteúdo das aulas, estudar outros conteúdos e fazer exercícios e atividades que ficam disponíveis na internet. Você recebe gratuitamente material didático de qualidade, exclusivo da Unopar. E a mensalidade é bem acessível, cabendo em todos os bolsos. A Unopar é referência em ensino à distância no Brasil. É uma das instituições mais respeitadas no mundo acadêmico, porque tem tradição, porque é séria, porque trabalha para oferecer o melhor para os alunos. Viu? Espero que a gente tenha ajudado a tirar algumas das suas dúvidas sobre o estudo à distância. Hoje o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas estudando no sistema de ensino à distância para melhorar de vida, ter mais oportunidades de emprego, crescer profissionalmente. Venha você também conhecer esse novo conceito de educação que está mudando o país. A hora de ter seu diploma é agora. Para saber mais sobre a Unopar, clique aqui ou passe no polo mais perto de você. Venha para o Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Chegou em Cidade Ocidental a internet fibra ótica da Unitel. Tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade. Navegue à vontade sem travar com a líder em ultra velocidade. Temos planos de 25 a 1 GB de internet. Assista filmes e séries, baixe músicas, arquivos e vídeos, jogos e muito mais. Sem interrupção, num piscar de olhos, para ficar por dentro de tudo. E o melhor Wi-Fi grátis para toda a família. Suporte técnico e atendimento especializado. A mais moderna tecnologia de internet e com preços super acessíveis. Feliz é quem tem a internet fibra ótica Unitel em casa, o provedor mais indicado da região. Ligue agora e agende sua instalação. 3625-7676. WhatsApp 998000139. Unitel, líder em ultra velocidade. Consulte disponibilidade para a sua região.
Alô Brasil, um grande abraço, boa noite! Está no ar mais uma edição do REC TV Esportes, aqui pela Rede Entorno de Comunicação, e a sua REC TV do entorno da capital do país, para todo o planeta via internet, na nossa página no Facebook, facebook.com/Rede Entorno TV. Você, claro, nosso convidado especial para nos ajudar a fazer o programa, que está sempre no ar de segunda a sexta-feira por aqui, para a gente falar de futebol. Futebol que está paralisado, mas enfim, a gente vai batendo a bolinha aqui da maneira que é possível. Aqui o meu companheiro José Florentino, a quem eu cumprimento agora. Tudo bem, Zé? Boa noite. Boa noite, Jânio Gomes. Boa noite, você de casa. Estamos aqui novamente, né, Jânio? Ontem não deu para mim vir, tem um compromisso pessoal. Isso. Né, e ficou difícil de vir fazer o programa. Acompanhei um pouco de casa, porque o compromisso se estendeu até uma parte do programa, mas eu acompanhei a segunda parte, foi muito bom, muito bem organizado pela sua parte aí, trazendo algumas notícias curiosas, e eu vi uma curiosíssima, né? O tal do Brasileirão, que a CBF diz que quer fazer todinho esse ano, é isso? Na verdade a CBF ela trabalha com dois cenários, né? Como eu disse, um mais otimista. Esse otimista da previsão do campeonato começar, na verdade não é nem o campeonato brasileiro, são os estaduais ainda, na metade de junho, né? Esse é o cenário mais otimista. E o mais pessimista é julho ou agosto. E só depois dos estaduais é que a CBF vai pensar em começar o campeonato brasileiro. Vai dar tempo tudo isso, Jânio Pois Gomes? vai faltar espaço no calendário, vai faltar calendário, né? Com a conta ontem, quando você passou a informação, eu fui fazer uma conta curiosa, né? Mesmo se jogar, são 38 rodadas, né? 38, né? Exatamente. 38 jogos para cada clube, então são 38 rodadas. Isso, se jogar 8 rodadas por mês, daria 4 meses e meio. E aí? 8 rodadas por mês, você joga quarta e domingo. Toda quarta e todo domingo. Aí o clube consegue jogar 8 rodadas por mês. Isso você considerando o campeonato começar... Não, eu considerando começar 4 meses e meio antes do fim do ano, para terminar na segunda semana de dezembro. Agora, e data FIFA onde é que fica? E Copa do Brasil onde é que fica? E Libertadores e Sul-Americano onde é que fica? Porque todas as vezes que vai ter jogos pelas essas competições, a rodada ela é sequência, né? Então ela para essas competições, depois ela retorna. E aí, pelo que a gente está vendo, o tempo está muito fechado, ou seja, praticamente sem jeito, né? E aí você considera, nessa conta que você fez, jogar quarta e domingo uma mesma competição. Justamente, só o Brasileirão. Né? Pois é, aí tem a Copa do Brasil, que normalmente é disputada no meio de semana. Libertadores que é no meio de semana. Sul-Americano, que é no meio de semana. Exatamente. Os finais dos estaduais, que ainda precisa terminar. Todos os estaduais, nenhum terminou. Uns falta menos rodada, outros falta mais rodadas. Ainda tem tudo isso. Né? Falando em estadual, hoje uma notícia, eu não sei se ela chega a ser animadora ou não, principalmente para quem mora em Brasília, no entorno. O Jair Bolsonaro, presidente da República, ele sugeriu que o Campeonato Carioca fosse disputado a sua reta final em Brasília, né? E aí, isso aí foi em conjunto com o Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília. E aí o governador, em que pese hoje o Mané Garrincha está sob gestão particular, mas o governador falou, não, o Mané Garrincha está à disposição para servir ao Campeonato Carioca. Claro que não todos os jogos, né, mas alguns jogos para desafogar o Rio de Janeiro, porque a tendência é que a gente tenha uma quantidade muito grande de jogos, né, se o campeonato voltar aí nos próximos dias, meses, enfim. E aí o Mané Garrincha seria uma alternativa como um estádio a mais para os clubes cariocas. O problema se vier para Brasília, para compensar, tem que ter público. A gente vai ter condição de abrir o Mané Garrincha para o público? A pergunta é muito interessante, né? Eu acho que eu repassaria até para o governador e para o presidente. Vai ter público, né? Tem condições, como é que se fala,
em meio dessa pandemia, vai ter condições seguras para o pessoal ir e vir sem contrair essa doença? Qual é a segurança para isso? Eu já adianto assim que não, eu acho impossível. Eu acho impossível. Agora, ou então, muito irresponsável de quem tomar essa decisão de abrir uma Mané Garrincha para uma hipotética partida do Campeonato Carioca. E eu te falo, aí vamos para o Campeonato Carioca. Vasco tem o São Januário, porque se o Rio de Janeiro está com problema sobre a pandemia, Brasília também está. Sem dúvida. Então, vai fazer diferença? Não vai. Botafogo tem o seu estádio, Engenhão. Né? Fluminense e Flamengo é os que estão usando o Maracanã, que está fechado para uma reforma que estão fazendo lá. Maracanã, na verdade, ele está servindo de um hospital de campanha. Isso, está servindo de um hospital justamente. O Mané Garrincha também, só que o pessoal acho que não terminou ainda nem de montar a estrutura no Mané Garrincha. Então seria, quando montar a estrutura, tirar novamente para os clubes virem. É que a situação aqui em Brasília está bem mais tranquila do que no Rio de Janeiro, né? Mas vamos considerar que o Mané Garrincha esteja desocupado, né? Aí eu lhe pergunto, Fluminense e Flamengo vêm jogar em Brasília. Eu pergunto para você, torcedor do Fluminense e torcedor do Flamengo. Vocês vão ao estádio? Porque para duas equipes daquelas se deslocar até Brasília, precisa ter público. Não adianta, sem público não vai fazer diferença, né? Então, tem tudo isso. E as outras equipes que completam o Campeonato Carioca, que são 12, 4 grandes e 8 equipes pequenas. São 12 ou 10, Jane? Em Brasília, 12. Não, lá no Carioca. Acho que são 12 também. Seja 12 ou 10, ou seja, tem 4 grandes, os outros são de menores expressão. Essas equipes não vêm aqui para Brasília. Que condições têm essas equipes para se deslocar para cá e voltar para lá? Qual é o torcedor que essas equipes têm aqui para vir? Então, o jogo seria para Fluminense e Flamengo só? Para vir, porque quem não estão com... E outra coisa, o deslocamento de duas equipes grandes do Rio para Brasília é um custo muito alto. Tem um deslocamento, porque quando é jogo de CBF, a CBF paga a passagem, paga a hospedagem. Nesse caso, quem que vai bancar a vinda dessas equipes? Hospedagem, translado, né? Alimentação. É o que eu estou citando de Botafogo e Vasco. Se eles têm uns estados próprios, eles vão gastar dinheiro de lá para cá numa situação que já não está tão fácil. Você vai gastar dinheiro sem saber se o torcedor realmente vai para o estádio? Como é que você vai investir num negócio desse? Se for para jogar com poucos torcedores ou de portão fechado, eu jogo na minha casa. O Botafogo tem um Engenhão, o Vasco tem um São Januário, enfim. Como é que vai ser? É só a partida do Fluminense e Flamengo, então? Seria isso? Pois é, né? E, assim, no futebol brasileiro, é praticamente certo que não se fala mais em bola rolando no mês de maio, próximo mês agora. Talvez tenhamos pequenas atividades, né? Agora, pensar em jogo, bola rolando, esquece. Ontem teve uma reunião entre a CBF, executivos da CBF e presidente de federações, e nada ficou definido, né? Inclusive, conversei com o presidente rapidamente, presidente da Federação de Brasília, vi até uma entrevista dele, participou dessa reunião, nenhuma previsão para a volta do Candangão. Em Goiás, o Pita, que é o presidente da Federação Goiana, também disse que não vê possibilidade do Goianão recomeçar tão cedo, não tem data, e inclusive é uma recomendação da CBF para as federações evitarem falar em datas, não falar em data para não criar expectativa, né? Para você ver como a situação está tão indefinida, né? E no futebol internacional, também a indefinição é praticamente a mesma. Eu fiz aqui um compilado aqui de informações das principais ligas europeias. A Alemanha, a Bundesliga, que é a liga de futebol da Alemanha, não deve mais ser retomada no dia 9 de maio, como estava previsto, né? Uma reunião com a ministra Angela Merkel, com 16 ministros federais do esporte, que aconteceria na próxima quinta-feira, né? Portanto, amanhã, passou para somente o dia 6 de maio. Então, se a reunião que é para definir, que é para tratar desse possível retorno do campeonato alemão, se essa reunião vai acontecer dia 6, é impossível que 3 dias depois a bola volte a rolar por lá. Eu acho que não há nem possibilidade, né? É uma coisa quase que... Uma reunião dia 6 e 3 dias depois a bola volta a rolar. Mas de que jeito? Pois é.
Só se for uma partida amadora com um amistoso, né? Não, porque nem profissionais conseguem em 3 dias se preparar e jogar. Né? Em Portugal, olha, ontem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional apresentou um plano de recomendações para o retorno do futebol no país. O documento já foi entregue ao governo e as novas datas para o retorno do Campeonato Português ainda não foram definidas, portanto não tem data de retorno, mais uma situação indefinida em Portugal. É o cenário do mundo, né, João? Eu acho que quando a gente fala em volta ao futebol, a gente está falando de expectativa de volta ao futebol. E não de dizer vai começar. Expectativa, essas ligas europeias também têm. Mas tudo Eu acho depende. que é muito mais torcida do que qualquer coisa. Né? Mas tudo depende de uma pandemia que continua, falando português mais claro, massacrando, né? E que o remédio para conter essa pandemia até hoje não tem o antídoto, né? Nem a vacina, nem o remédio. Enfim, vai ter que reduzir por conta própria e diminuindo aos poucos. Então, isso leva um tempo muito maior do que quando você tem um medicamento para conter. Né? Então, a gente fala de expectativa. Você citou aí que esse mês, praticamente agora de maio, né, não tem futebol. Não, descartado. Já é praticamente certo. Então, você imagina, vamos supor que começa 1º de junho, que não começa. Porque se é descartado, então vai começar os treinamentos em junho. Exatamente. Teria que começar o futebol em julho. Teria 5 meses para terminar o ano. Por isso que a CBF está tratando de forma mais otimista. O cenário mais otimista é para os campeonatos retomarem na metade de junho. Né? Que dia talvez, 15, né? É um cenário mais positivo. Mas para isso precisaria os treinos começarem dia 15 de abril agora. Talvez assim daria, começando dia 1º de junho, 15 dias de pré-temporada, ainda claro... Entre aspas, bem abaixo da média que um profissional precisa. Exatamente. Né? Entre aspas, todo mundo fora de forma. Ainda todo mundo capenga fisicamente. Capenga, a verdade é essa, capenga. Mas é uma possibilidade. Então, se começar 15 de junho, nós vamos ter até dezembro, Jânio, exatamente 5 meses e meio. Exatamente. Né? 5 meses e meio, o Campeonato Brasileiro come 4 meses e meio, sem parar. Pois é. Sobraria 1 mês, 4 semanas, para eles ir fazendo manejo, para colocar a Copa do Brasil, para colocar a Libertadores, Sul-Americana e a data FIFA. Pois é. É possível um negócio desse? Bem complicado. E na Bélgica? A Bélgica chegou a confirmar o cancelamento da sua liga lá, mas parece que voltou atrás. Olha aqui, na Bélgica, a Assembleia Geral da Pro League, que reúne os 24 clubes profissionais do futebol da Bélgica, adiou em 9 dias a decisão sobre um provável encerramento antecipado da temporada no país. Em caso de encerramento da temporada, o atual líder do campeonato belga, o Bruges, na verdade, pela pronúncia belga, será proclamado campeão nacional. A Bélgica foi um dos primeiros países que a Bélgica tomou uma decisão bem antes de suspender, de cancelar o campeonato, mas houve uma pressão, inclusive da Liga Europeia, da FIFA, enfim, para não cancelar, esperar um pouco mais, e adiou mais 9 dias aí para saber definir se vai realmente encerrar, declarar o Bruges campeão ou não. O Bruges está na liderança. Mas não era campeão ainda. Não. Né? Então, esse negócio de encerrar as competições é igual eu falei outro dia. Você tem primeiro que ver com todos os clubes se todo mundo está de acordo. Pois é. Porque quando você declara um clube campeão, tendo possibilidade de outros clubes ultrapassá-lo, os outros clubes não vão aceitar assim. Né? Se tem um tempo, está falando em expectativa de voltar ao futebol, que volte, as competições estão em andamento. Então vamos esperar voltar as que estão em andamento. Se quer cancelar, que cancele as que não começaram. Né? Então o que acontece? Quem está disputando a competição, se realmente ainda tem chance, ele não vai aceitar de bom gosto isso daí.
Né? E aqueles que se forem rebaixados, que tem chance de sair do rebaixamento, vocês acham que vai aceitar? Não vão então, aceitar. Então, é uma questão assim, se voltar o futebol, termine o que estava pelo meio. Agora, aquelas que não começaram, aí é outra história. Foi tão fácil cancelar o Mundial de Clubes, porque ninguém estava participando. Exatamente. Agora, se tivesse tido uma rodada, já não era tão fácil assim. Né? E o campeonato inglês, que é talvez um dos principais, com certeza, da Europa. O campeonato inglês vislumbra aí uma volta da competição no início de junho, viu, Zé? A data limite que os organizadores enxergam para terminar a competição é o dia 31 de julho. Uma das ideias é fechar um hotel, olha só, para as equipes mandantes e visitantes passarem até 6 semanas isoladas, podendo sair apenas para treinar e jogar. É impressionante a quantidade de alternativas que as pessoas vão discutindo mundo afora para essa volta do futebol. Tudo são alternativas, né? São, como é que se fala? Tentativas de isso funcionar. Mas a tentativa é uma coisa, se funciona de fato e de direito, a gente vai ver se eles colocarem em prática esse plano lá. Não é fácil você manter esse monte de equipe num único hotel, isolado de todo mundo, e jogar, voltar para o hotel, enfim. Eu fico imaginando, né, se caso passar um problema desse para esse hotel, porventura por uma pessoa, que eles vão ter que lidar com pessoas de fora, porque como é que eles vão se alimentar, como é que eles vão, faxina de hotel, essas coisas, tem que ser gente que vai e volta. Todo mundo não mora no hotel. Eles vão morar, mas o pessoal não. Então, existe pessoal da limpeza, existe pessoal... Se esse negócio ultrapassar, será um fiasco, né? Rapaz! Aí, então, o certo, Jânio, é o seguinte, a gente que não estudou a medicina, às vezes a gente tenta voltar uma competição ou outra, ou até jogar o amador, que é o nosso caso, achando que a coisa é tão fácil assim. Exato. Mas pessoas que estudou 15, 20, 30 anos a medicina e que hoje está combatendo aí na frente dos hospitais essa doença, eu vejo todo dia eles falando a dificuldade que é. Cientistas que estudam 40 anos da vida deles, sei lá quantos, até hoje não conseguiram descobrir sequer o medicamento para essa pandemia. Então, se fosse tão fácil assim, as primeiras pessoas a saber como manejar com essa doença seriam os próprios profissionais. O curioso é que tem gente que nunca passou na porta de uma faculdade... Aplicando remédio. Aplicando remédio. Na internet. Não, e não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, o pessoal está aplicando desinfetante na veia, dizendo que combate. Isso, rapaz. Se isso funcionasse, você acha que esses cientistas, esses médicos infectologistas que trabalham justamente com essas bactérias, será que eles não sabiam que um desinfetante é um detergente, sei lá o quê? É um detergente. É um detergente na sua Não, é desinfetante, é desinfetante. Pois iria curar um paciente. Você acha que... Aí, meu amigo, já não estava mais com Covid, já tinha acabado. Pois é. Então, não é fácil não, gente. Não é brincadeira, não. Ainda sobre o campeonato inglês, o Arsenal é o primeiro clube da Premier League a voltar aos treinamentos em meio à pandemia de coronavírus. Individualmente, os jogadores se apresentaram no CT, repleto de restrições e medidas de precaução contra a Covid-19. Então, o Arsenal está bem otimista, já voltou aos treinamentos e fica aí na expectativa do retorno do campeonato inglês. Faltam 8 ou 9 rodadas, dependendo do clube, e o Liverpool precisa só de 2 pontos para ser campeão. Na Itália, eu estou trazendo esse resumo dos países europeus, que é onde está o grande centro do futebol, para você ter uma noção que a indefinição não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Olha aqui na Itália, uma assembleia realizada no último dia 21 resultou em um consenso entre as equipes. Os times aprovaram por unanimidade a realização dos jogos restantes do campeonato italiano desta temporada. Ainda não há uma definição sobre data do retorno do campeonato, ou seja, é mais um local em que os clubes querem a continuidade, mas ninguém sabe dizer quando, né? Justamente. Esse retorno, entre aspas, né, dos treinos do pessoal do Arsenal, né?
Eles estão confiantes que começa a temporada nessa data que estão falando. Mas ainda não é 100% certeza, depende muito da situação. Né? Porque lá são, eu não sei quantos clubes, aqui no Brasil é 20, lá deve ser de 20 mais ou menos. Acho que são 20 também. Pois lá, então tem 19 clubes que não começou. Né? Então ele está torcendo que realmente volte às partidas profissionais, né? Porque treino eles já estão fazendo, eles querem que volte os jogos. E aí depende de todo um problema de pandemia, que pode aumentar, pode diminuir, e também das outras equipes quererem a mesma coisa e voltarem para jogar também. Pois é. Porque ele sozinho não vai conseguir disputar jogo nenhum. Ele vai conseguir ficar treinando, mas jogar precisa do campeonato retornar. Eu ainda tenho aqui a realidade lá na Espanha e também na França, mas eu vou a um recadinho da Unitel, que é a internet da REC TV, internet que a recomenda para você. Se você está a fim de ter uma internet bacana na sua casa, se você está com dor de cabeça, toda hora caindo, está assistindo um vídeo ali, a internet está caindo, olha, a dica é essa aqui, ó, Unitel para você, ultra velocidade. Chegou em Cidade Ocidental a internet fibra ótica da Unitel. Tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade. Navegue à vontade sem travar com a líder em ultra velocidade. Temos planos de 25 a 1 GB de internet. Assista filmes e séries, baixe músicas, arquivos e vídeos, jogos e muito mais. Sem interrupção, num piscar de olhos, para ficar por dentro de tudo. E o melhor Wi-Fi grátis para toda a família. Suporte técnico e atendimento especializado. A mais moderna tecnologia de internet e com preços super acessíveis. Feliz é quem tem a internet fibra ótica Unitel em casa, o provedor mais indicado da região. Ligue agora e agende sua instalação. 3625-7676. WhatsApp 998000139. Unitel, líder em ultra velocidade. Consulte disponibilidade para a sua região. Muito bem, o Unitel é a internet da REC TV. Voltando aqui ainda à realidade do futebol europeu, na Espanha, em pronunciamento ontem, né, Salvador Illa, que é o ministro da Saúde lá da Espanha, se mostrou preocupado com o retorno do futebol no país durante a pandemia do coronavírus. Os clubes decidiram voltar ao treino no fim de semana, mas isso não deverá acontecer. Eles decidiram, né, no fim de semana próximo agora, voltar aos treinamentos, mas não deve acontecer. Né, é uma preocupação muito grande lá do ministro da Espanha. Já emendando aqui a França, para a gente passar a régua nesse assunto, a Liga 1, que é a organizadora do campeonato francês, foi dada como encerrada. Diante da pandemia do novo coronavírus, o primeiro-ministro do país, Édouard Philippe, afirmou na Assembleia Nacional da França ontem que o principal torneio de futebol do país não poderá ser retomado antes de setembro. Essa situação na França. Então, na Espanha, a preocupação do ministro de não saber quando o país vai ter condição de ter novamente a bola rolando. E na França, a situação um pouco mais radical. O campeonato lá foi dado por encerrado. Eu acho que os franceses estão realmente... Mas dentro da realidade, né? Dentro da realidade e preocupado com a realidade. Né? Porque melhor terminar um campeonato do que ter um problema bem maior e perder até atletas com isso. Pois é. Mas já na Espanha, os clubes queriam, mas o primeiro-ministro, é isso? Isso. Espanhol? Salvador Illa. Isso, não, resolveu não. Na verdade, ele é o ministro da Saúde da Espanha. Pois resolveu não. E eu falo para você que ele não está errado. Ele está certo também, porque às vezes a gente quer ali no calor da emoção, quer voltar e tal, mas você tem que ver o problema, que tamanho ele né? E a pessoa sabe que não é fácil. Então, cada país ele tem o seu responsável. As atividades de futebol elas só voltam, seja no estado, no município ou no país, com os decretos dos governos. E aí fica aquela questão, qual é o governo que vai dar um decreto favorável a voltar às atividades esportivas em meio a uma pandemia que nem remédio para ela ainda não foi feito.
Então tem que ver, porque a responsabilidade depois é de quem? É de quem autorizou, né? Então existe uma grande preocupação por parte das autoridades essa situação aí. Então você pode ver que a indefinição lá fora é basicamente a mesma daqui. Ninguém sabe quando, todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de cravar, não. É a partir de tal data porque a pandemia no mundo inteiro ainda está assustando e matando muita gente. O pessoal está dizendo aqui que a gente está muito próximo, viu, Zé? Não está não, a gente está aqui a 1 metro e pouquinho. Tem uma faixa de 1,20 m, mas se for por gosto a gente pode aumentar para 1,50 m, não tem problema nenhum. Obrigado aí, a Carla está acompanhando a gente, está atenta a esse detalhe, a gente está tomando aqui as nossas precauções. Você encontrou o Márcio? O Márcio Veras deu sinal de fumaça? Ele falou para mim que está firme e forte na Secretaria de Esporte, né? Não tive a oportunidade de conversar muito com ele, porque eu estava ocupado durante o dia na correria, mas ele disse que está lá firme e forte, por enquanto não está tendo como fazer nada, até porque o decreto, a área esportiva está parada, né? Então, quando voltar, com certeza ele tem elaborar um plano para ver o que é que faz com as competições locais, né? Talvez amanhã, com mais tempo, Jânio Gomes, a gente possa conversar com o Márcio. Ele até me pediu o seu telefone também, porque ele teve um problema, perdeu o telefone dele, mas ele está com um telefone lá provisório. E também ele disse que quer entrar em contato para explicar como é que vai ser, qual é o planejamento, entendeu? Então, você, desportista de Cidade Ocidental... Aliás, eu estou sabendo que ele é até vizinho da REC, ele mora até aqui perto. Ele mora aqui próximo. Ele podia até vir aqui amanhã, cara. A gente daria um jeitinho aqui, né? Então, Márcio Vera, se ele quiser vir, né? Vir aqui, tá, a gente tem espaço aqui, dá para comportar os três aqui numa distância segura. E você vir falar qual é o plano, qual é... o que é que vocês estão pensando para quando voltar. Sabemos que não tem data, não é só em Ocidental, é em todo mundo, a maioria dos campeonatos indefinidos, então não seria aqui que já ia ter um calendário. Mas alguma coisa tem que ter, né? Uma perspectiva. Até porque o pessoal daqui tem cobrado... da gente, perguntado bastante. Alguma resposta, né? E aí, todo mundo na expectativa... né? Quando que o futebol local volta e tal. Se você resolver vir amanhã, entre em contato com a gente aqui na REC para confirmar sua presença. Seria muito importante para o torcedor ficar por dentro do que é que o governo, no momento, está pensando, né? A respeito das competições esportivas. Pode até falar um pouco mais também sobre a reforma lá do ginásio. Também, eu passei lá essa semana. Falei sobre isso aqui ontem, né? E inclusive o prefeito Fábio Corrêa esteve lá ontem visitando a obra. Está em andamento, ele poderia vir aqui falar um pouco mais sobre isso também. Mas, enfim, a casa está aberta, ele sempre esteve aberta, não só para ele, mas para todas as pessoas que fazem o futebol local. Né? Se ele puder vir, quiser vir, está convidado. Se não, de repente quiser mandar um áudio, uma explicação, também é legal, né Zé? Com certeza, estaremos aqui no aguardo. Falando em futebol de Cidade Ocidental... Ano passado foi muito legal, né? A gente fez uma cobertura muito bacana, cobrimos aí vários campeonatos, os principais aí de outubro para cá, né? Porque a REC TV entrou no ar em outubro, então de outubro para cá a gente cobriu vários campeonatos, e foi muito legal, conversamos, entrevistamos muita gente veio aqui também. E ao final do ano eu fiz uma espécie de uma retrospectiva, né? Do que foi o futebol aqui em Cidade Ocidental em 2019. Como muita gente está me mandando mensagem, com saudade do futebol local, eu resolvi trazer hoje essa retrospectiva para você matar a saudade, relembrar um pouquinho do campo lá do ABC, do campo do Mesquita, enfim, o pessoal que deu entrevista para a gente. Vamos acompanhar então essa retrospectiva do futebol de Cidade Ocidental 2019, na tela para você. Guarde com carinho as lembranças da temporada 2019 do futebol amador de Cidade Ocidental. Foram diversas competições realizadas ao longo do ano, com diversos campeões. Como destaque, podemos citar o Vila Real, campeão do campeonato do Jardim Edite, o Juventude, campeão do Mesquita, o Bahia, que levantou a taça no Jardim ABC, o Unidos, campeão do campeonato de veteranos,
E o OEC, campeão da categoria futebol feminino. E claro, o Piauí, o grande campeão do campeonato municipal, a principal competição de futebol do município de Cidade Ocidental. Importante destacar que em todas as competições houve apoio da Prefeitura Municipal, com o fornecimento de troféus, medalhas e também na preparação dos campos. Temos a obrigação de ajudar. E é isso que estamos fazendo. Então a prefeitura está aqui a todo tempo, a gente está, vocês, graças a Deus, vocês também estão fazendo um belíssimo trabalho, mandando esses vídeos aí, essa comunicação, para que a prefeitura possa saber as nossas ações. Então isso é importantíssimo, essa parceria, não só do futebol aqui, que se não fosse vocês, não estaria levando essa mensagem lá para fora. E isso é importante, faça com que o campeonato se torne mais competitivo ainda. Dentro de campo, aliás, os jogadores proporcionaram grandes espetáculos aos torcedores, que também estiveram presentes nos diversos campos da cidade. Se a gente botar nosso futebol em prática, é o quê? Tocar a bola, se aproximar, tocar e andar, tocar e chegar, vamos meter 1, 2... Uma coisa, fazer o máximo, porque hoje tem que ser, o dia final é hoje, hoje é o dia. 100%. Uma das atrações da temporada foi a cobertura esportiva da REC TV. A nossa equipe esteve presente em todas as competições. Entrevistamos diversos jogadores, dirigentes, organizadores e representantes da Secretaria de Esportes. Fomos novidade. Muitos jogadores deram entrevista pela primeira vez. Outros demonstraram que ficar em frente às câmeras não é tão assustador assim. Bom, final de jogo então 5-0 para o Independente. Esse cara aqui fez 2 gols, artilheiro do jogo. E o Independente consegue essa vaga importante para a semifinal. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, né, moleque? Vamos aí, vamos pra cima, porque nosso time Independente, com essa grande equipe que nós temos aqui, né? Comissão técnica aqui, a Fátima, o presidente lá, a presidente, a Fátima, a comissão técnica. Tá todo mundo aqui atrás. Aí, tá todo mundo aí, a torcida, porque, pô, primeiramente agradecer, né? Pela recepção que o time me deu, boa, e outra, por dar oportunidade para um nego bonito igual eu jogar nessa equipe, né? Claro que não podia faltar, né? Que tava faltando. Mas fora isso aí, ó, vamos pra cima, né, moleque? Vamos pra cima com humildade, com respeito, todas as equipes, e vamos lá. Estamos aqui no campo Jair Pereira de Oliveira, onde está acontecendo os jogos das quartas de finais do campeonato local do Jardim ABC. A REC TV mais um show de cobertura. Ontem já estivemos no campo lá em Cidade Ocidental, cobrindo o veterano. Foi mais uma cobertura da REC TV. E hoje não podia ser diferente, viemos para o campo do Jardim ABC. Campo esse que está hoje realizando 4 jogos pelas semifinais do campeonato local do Jardim ABC. Agradecer então ao secretário de Esportes, Zé Divino, que se colocou à disposição hoje cedo para gravar aqui para o REC TV Esportes, para falar dessa obra que é tão importante. Realmente o espaço aqui, a gente se pôde ver, né, nas imagens, o espaço precisa de uma reforma, é um espaço maravilhoso, é um equipamento público que precisa ser cuidado, não dá para continuar do jeito que está. E o governo, juntamente aqui com o secretário, prometendo fazer essa reforma, e muito em breve a gente vai ganhar, a gente que ama o esporte da nossa cidade, a gente vai ganhar um espaço novinho. Secretário, muito obrigado e sempre à disposição, e quando ficar pronto nos convide que a gente volta aqui para mostrar como ficou. Com certeza, eu que agradeço vocês da imprensa, né, e parabenizo a sociedade que vai ganhar um lindo espaço, né, reformado para que os atletas possam disputar suas partidas e desenvolver as atividades físicas e esportivas num lugar adequado que vai ser o ginásio de esporte. A nossa cobertura não se limitou somente às gravações à beira do campo, não. Transmitimos 2 finais de campeonato ao vivo e recebemos nos nossos estúdios dezenas de atletas e dirigentes durante as diversas edições do programa REC TV Esportes. Foi realmente um ano divertido e também de muito aprendizado para jogadores, dirigentes e também para nós da REC TV. A gente adorou fazer parte dessa história, contribuindo com a promoção do futebol local. A gente também adorou aprender com cada um dos entrevistados que pararam para falar aos nossos microfones. O goleirão Matheus, que fez intervenções importantes garantindo essa classificação da equipe do Bahia. Era um jogo bastante esperado, difícil. O terceiro vai disputar para ver quem pega o primeiro já na semifinal e em seguida a final. Ou seja, a fase de mata-mata ela é bem rápida. O término da Copinha, você falou que provavelmente no segundo domingo de fevereiro. E que vença o melhor. O futebol é aquilo que mostra dentro do campo, não na pancadaria, na porrada, que eu sou contra isso. Eu gosto de futebol limpo, para que todo mundo se diverte e que trabalha na segunda-feira, todo mundo... E pode se preparar.
Este foi apenas o primeiro ano da REC TV, a única emissora de Cidade Ocidental que dedica um programa diário para divulgar e promover o que há de melhor no esporte local. Estaremos presentes em 2020, com muito mais cobertura e cada vez mais perto dos atletas e de todas as pessoas que fazem o esporte local acontecer. Encontrarão sempre do Fábio Correia apoio. Vão levar com seriedade e trabalhar para que o dinheiro público possa chegar aonde cada cidadão possa desfrutar dele. REC TV, porque você já sabe, em 2020, vem com a gente. Tá aí, José Florentino, mas tá a saudade da galera e nossa também, né? Um pouquinho do que foi 2019. Sim, foi legal, não foi, Jânio? Bem legal. Muito conteúdo, mais de 4 horas de narrações de jogos, foi 2 partidas completas, né? De jogos de 45, de 90 foi minutos. Mais que a chuva não deixou uma delas. Mas aquele lá quase que chegou ao fim, faltou 14 minutos. A chuva resolveu parar antes, mas enfim... Depois nós tivemos a final do Municipal, foi 100% transmitida. Já tínhamos outros campeonatos antes, mas ainda estava em fases mais de teste, então não foi produzido material para ficar em arquivo. Mas, enfim, foi um ano muito bom, o ano passado, o futebol foi de vento em popa. Esse ano tinha tudo para ser melhor ainda. O pessoal da Secretaria, junto com o Márcio Vera, junto com o Zé Divino, junto com o prefeito Fábio Correia, já estavam se organizando, já tem um calendário total, né, Jânio, para o ano todinho, para todas as competições. Você vê que até no fechamento da matéria eu falei com expectativa de 2020, Sim, né? Porque estávamos preparados para... O ano passado foi feito algumas competições, mas o calendário ainda não estava 100% fechado. Esse ano, eles já tinham fechado. O ano passado, eles já estavam discutindo o que queriam fazer esse ano. Mas, enfim, veio essa pandemia e a coisa não deu para funcionar. Ainda teve 2 competições, né? A Copa do Josildo e a Copa do Seu Isaías, a Copa da Amizade. Teve a terceira competição, que foi o Campeonato do Jardim Edith, ficou faltando as semifinais, aí parou. Né? Semifinais com os seguintes jogos, Cruzeirinho e América Satélite, Jardim ABC e Futebol de Quartas. Pois e aí não foi possível realizar mais essas partidas, porque aí estourou a pandemia no Brasil, já veio os decretos proibindo as atividades esportivas, enfim. E até hoje a gente está sem o futebol, tanto em Cidade Ocidental, como no Brasil, como no mundo. Né? São poucos, se ontem citava a Nova Zelândia, não. Onde tinha um país Borussia, não, é Bielorrússia. Bielorrússia está tendo futebol. Está tendo futebol. É lá do outro lado do continente. Então, coladinho na Rússia ali. Então, no geral, praticamente 100% parado. Né? Então, vamos esperar que essa pandemia diminua um pouco para que a gente possa voltar às atividades. Nós também, do Amador, já estamos todos ansiosos. A verdade é essa, né? Com certeza. E com esse sentimento de saudade, a gente encerra essa edição de hoje do REC TV Esportes. Daqui a pouco tem o Comunica na TV, aqui na REC TV. E daqui a pouco também tem o meu programa de rádio lá na Rede Sara Brasil. Né? Você pode acompanhar baixando o aplicativo da Sara Brasil e na opção Brasília. Daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite. Por enquanto é isso. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do nosso REC TV Esportes. Se Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã a partir das 7 da noite. Tchau, então pessoal. Isso.